Olá, seja muito bem-vindo ao Universo 50 e muito mais. Estamos começando novas etapas com estúdios novos e também com convidados novos e também com coâncoras novos. Nessa fase do 50 e muito mais, a gente vai falar com pessoas 50 a menos também, saber o que que elas pensam dessas novas gerações. Agora, uma coisa que está me preocupando muito é a questão do maduro no trabalho. A gente tem lido muita coisa a respeito disso, tem havido muita denúncia, e o que eu sei também é que a gente está numa fase de muitas ações judiciais por prejuízo do profissional 50 a mais. Então, pensando nisso, eu convidei a Fran Winandi, que está aqui junto comigo, que é especialista no assunto, e ela vai esmiuçar todos esses problemas, vamos trazer convidados e também muito conteúdo para você ficar por dentro. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Fran, ela tem uns insights e ela tem uma experiência que toda vez que ela fala, ela me faz ficar pensando nessa fase da longevidade. Por isso é importante e eu queria que vocês soubessem mais. Fran, conta um pouquinho da tua especialidade, o que você estudou e como é que você chegou até aqui. Legal. Bom, eu venho da área de RH e na área de RH a gente tem muitos marcadores etários, né? Então a gente tem idade para trazer uma pessoa para dentro da organização, idade para promover, idade para transferir. Então, essas coisas sempre me incomodaram, mas eu não sabia que existia um nome para isso, para esse preconceito, porque na verdade eu percebia que tem muito preconceito, principalmente com relação a pessoas mais velhas. Também tem com relação a pessoas mais jovens, mas o preconceito é muito maior com as pessoas maduras, como você chamou, né? E aí, quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha lá uma das matérias que era diversidade, a gente foi estudar os pilares da diversidade. E dentro dos pilares da diversidade, a gente tem a diversidade etária, que era um pilar que eu desconhecia. E eu estou falando disso há mais de 10 anos atrás, né? Quando eu tomei contato com esse pilar e ainda com a questão do etarismo, que é o preconceito de idade, aí as coisas fizeram sentido. Eu brinco que foi meu ikigai. Sabe quando você tem assim, um choque? Porque é isso que eu via dentro das empresas, mas que eu não sabia nomear. Aí eu decidi estudar esse tema, me aprofundar, comecei a escrever artigo acadêmico, comecei a participar de eventos, de palestras acadêmicas, então CMEAD, ENAMPAD, que são bem específicos para o meio acadêmico, e pensei, nossa, a gente não tem essa discussão dentro das empresas, né? Eu acho que a gente tem que levar isso para dentro das empresas. Eu, como profissional da área de recursos humanos, preciso provocar essas pessoas, as pessoas de RH de dentro das organizações, as lideranças e tal. E aí eu decidi então começar a procurar essas empresas para tentar fazer trabalhos junto às lideranças com relação ao combate ao etarismo, né? Que é exatamente uma das minhas, talvez a coisa que eu mais faça hoje nas minhas redes sociais e tal, é esse ativismo com relação a esse preconceito, né? E aí decidi escrever um livro, porque quando eu explicava o que eu fazia para as pessoas, né? Ninguém sabia, ninguém entendia, ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Estou falando aí 2013, 2014, né? Então, eu falei, não, eu preciso escrever um livro, porque assim, no meio acadêmico isso já está sendo discutido, mas no senso comum não, né? Imagina, eu ia viajar, ia para uma posada. Ah, que legal, Fran, você trabalha com o quê? Diversidade etária e etarismo. Oi? Né? As pessoas, até hoje, né? Muita gente não sabe o que é. Então, eu escrevi um livro para falar sobre o etarismo, sobre o que é o etarismo, né? Passei assim, pelas várias áreas da nossa sociedade, né? O etarismo nos esportes, no cinema, na televisão, porque na verdade o etarismo começa dentro de casa, né? Uhum, E aí verdade. você tem manifestações desse preconceito em tudo que é lugar. Então eu escrevi esse livro, assim, numa linguagem bem simples, né? Que é Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, da editora Matrix. E aí comecei a fazer alguns trabalhos dentro de empresas, mas assim, ainda as pessoas me olhavam meio torto, né? Não, a gente não tem budget para isso, diversidade etária, como assim, né? Porque era um pilar pouco conhecido ainda. Hoje a gente fala diversidade geracional, inclusive, que aí fica um pouco mais fácil de intuir o que significa isso, né? Uhum.
E hoje eu, então, trabalho como consultora dentro de empresas, normalmente grandes empresas que já têm esse trabalho lá fora e que querem fazer esse trabalho aqui, para preparar lideranças, para receber pessoas 50 a mais, para trabalhar o diálogo entre as gerações, porque hoje a gente tem empresas que têm 4, 5 gerações trabalhando juntas, e isso dá um pouquinho de trabalho, traz alguns problemas, então a gente tem formas de melhorar essa empatia entre as gerações, então eu faço esse tipo de trabalho. Faço palestras também de letramento, sensibilização e tudo mais para organizações e também dou aula, né? E foi muito bacana porque há uns 2 anos atrás eu comecei a dar aula para conselheiros. E os conselheiros, em tese, eles estão influenciando as empresas, né? Uhum. Então, foi um pouco também para sensibilizar a alta liderança, porque se você não tem a alta liderança, né, sensibilizada com relação a isso, dificilmente essa pauta vai caminhar. Então é isso, resumidamente é isso. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar. Os recrutadores, em geral, são jovens, né? São de 30, 40, 45 anos. Como você lida com eles, que são os principais para as entrevistas? É bacana você falar isso, porque assim, minha primeira função foi recrutadora, dentro de um banco, em 1980 e bolinha, eu estava no segundo ano da faculdade. Então não tinha 30, 40, tinha 20, né? Então você imagina que para uma pessoa jovem que está fazendo esse trabalho, que de uma certa forma até decide quem passa no crivo ou não, para uma pessoa que tem 20, 25 anos, uma pessoa de 50, 60 é muito velha. Eu achava isso também. Hoje eu tenho 62, mas eu olhava e falava, nossa, né? Uma pessoa de 40 já era meio velha aos meus olhos. Então, isso é uma coisa meio errada. Eu acho que ainda persiste em algumas empresas de ser o primeiro cargo na área de RH, um cargo de porta de entrada, quer dizer, você coloca lá uma pessoa inexperiente que não tem experiência nem de vida, não tem visão para fazer esse trabalho. Agora, outras empresas que já têm uma estrutura um pouco mais parruda, têm os business partners. E aí sim, são pessoas que têm uma visão mais completa, que têm um pouco mais de experiência, né? Que fazem um trabalho diferente do que uma recrutadora na minha época fazia e que hoje ainda eu vejo em algumas empresas. Então, o meu trabalho, quando eu porque assim, a minha consultoria ela depende muito do que a empresa quer fazer, né? Uhum. Mas uma das coisas é a revisão de práticas e políticas de recursos humanos, né? Porque normalmente você não tem escrito em lugar nenhum, a pessoa que nós vamos contratar pessoas só até 40 anos, não está escrito. Mas é uma prática, não é Sim. uma política, mas é uma prática. Então a gente tem que começar questionando essas práticas e a melhor forma de fazer é fazendo um balanço etário da organização. Você vai mostrar quantas pessoas você tem por faixas etárias, ou percentualmente por faixas etárias, né? E dessas pessoas, principalmente as mais velhas, há quanto tempo elas estão dentro das empresas? Né? Porque não adianta você falar, eu tenho aqui várias pessoas que têm 30 anos de casa, né? Tudo bem, então essas pessoas têm 50, 60 anos. Agora, você contratou pessoas com mais de 50 anos nos últimos 2, 3 anos na tua empresa? Normalmente não. É difícil. Perto dos 50 hoje você já tem empresas que estão até tentando. Agora, dos 60 não chega a 1% esse percentual. E por que você acha que acontece isso? Porque assim, existe um preconceito intrínseco, né? Aquela coisa que você olha, você já julga, esse é velho, esse é jovem, né? É difícil esse preconceito que já vem com a pessoa, né? Agora, numa empresa, né? Por quê? Como você explica isso? Tem várias explicações, né? Uma delas são as normas de idade, então, que as pessoas estão acostumadas, né, a verem, um auxiliar, um analista tem que ter até no máximo, sei lá, 28 anos, né? Um gestor, né, um gerente tem em média 40 anos, um diretor tem em média 50 anos. Lógico que depende da empresa, do setor, de um monte de coisa, mas você tem essas crenças que as pessoas têm, que são as normas de idade, e que é muito difícil você desconstruir essas crenças. As próprias lideranças, eu trabalhei como headhunter durante um tempo, as próprias lideranças já vêm com isso dentro do perfil. Também não está escrito, mas normalmente você senta com a liderança para entender melhor o perfil da vaga e tudo mais.
E aí ele te fala, olha, eu gostaria de alguém com experiência assim assado, que fala inglês, que isso, que aquilo. Bom, o perfil sempre é um perfil, né, do super-homem ou da super-mulher. E aí, quando você fala, tá, e aí eu posso trazer pessoas de qualquer faixa etária? A gente nem pergunta, porque normalmente ele já traz isso. Uhum. Ó, só que assim, no máximo 30 anos, no máximo 35 anos. Normalmente o gestor traz isso. Então, se o headhunter ou a pessoa de recursos humanos tiver um pouco mais de desenvoltura, né, com relação a isso, vai falar, mas por quê? Né? O que que diferencia na atuação deste profissional na tua área? Né? Qual é a diferença se ele tiver 20, 30, 50? Tem uma diferença, né? E muitas vezes eles trazem, tem. A pessoa com mais de 50 é mais parada, tem menos energia. São aqueles estereótipos Uhum. negativos relacionados ao envelhecimento. Então, a pessoa mais velha, não vai, não se atualiza, sabe? Não tem, não está por dentro dos novos formatos de trabalho e tudo mais. E aí você tem que desconstruir, né? Então, se é alguém, por exemplo, eu sempre tive isso na veia, né? Então, eu sempre fui a chata de questionar esse tipo de coisa. Mas tem gente que não questiona. Às vezes, até por falta de maturidade, é muito jovem. Tá bom, ele falou para fazer, para trazer assim, é isso que eu vou trazer. E tem como provar financeiramente que uma pessoa mais madura vai dar menos despesa para a empresa? Isso eu te explico da seguinte forma. Por exemplo, uma mulher em idade fértil, né, as empresas têm aquele preconceito, vai engravidar e tem uma licença grande, e isso é prejudicial à empresa. Né? Uhum. Esse é um raciocínio em relação à mulher em idade fértil. E a pessoa madura tem algum raciocínio que seja interessante financeiramente? Tem um argumento que a gente possa usar nesse sentido? Eu acho que quando a gente fala de transferência de conhecimento, quando a gente mostra os números, né, de estudos com relação à integração geracional, à diversidade etária, de você ter times mais inovadores, times mais engajados. Acho que também uma coisa que é interessante é a gente falar da representatividade junto ao cliente, porque o teu cliente, ele tem todas as idades. Aliás, uma coisa bacana que às vezes a gente consegue fazer numa empresa é a média etária dos seus clientes, qual é? Porque eles não têm ideia, Uhum. né? Então, caramba, eu tenho um percentual maior de clientes 50 a mais. E eu não tenho ninguém na minha área de marketing que seja 50 a mais. Como é que essa pessoa vai ter essa empatia com esse cliente, né? Se tiver essa disparidade etária tão grande. Então, quando a gente consegue trazer esses argumentos, normalmente você dá uma balançada. E outra, o melhor argumento é assim: você sabe que você vai envelhecer também. Você sabe que a partir dos 50 não vai ter espaço para você, a não Se não ser morrer, que é que, muito pior, né? exato, a não ser que hoje você está dentro da empresa, você pavimente esse caminho para que quando você chegar lá, ter oportunidades de trabalho para você. Né? Então, esse é um argumento que normalmente faz as pessoas pensarem: olha, o Brasil está envelhecendo, a nossa expectativa de vida está crescendo, a gente vai ter a gente já tem, né, menos pessoas nascendo do que pessoas envelhecendo, então a gente vai ter menos jovens dentro das empresas, né? E você provavelmente não vai conseguir se aposentar com 60, 65 anos, porque imagina que você vai viver até os 90, 100 anos, né? Se a gente olhar, porque essa coisa da média, expectativa média de idade, a gente faz um balanço, né, de quem vive muito mal, porque a velhice é muito heterogêneo, o Brasil é muito heterogêneo. Então você pega alguém que não tem saneamento básico e alguém que tem personal trainer e você junta e dá uma média, né? Mas se a gente olhar na nossa bolha, no nosso entorno, a gente tem muitas pessoas com mais de 80, de 90, perto dos 100 anos, e isso está cada vez aumentando mais. Aliás, a faixa 80 a mais é a que mais vai crescer nos próximos anos. E Olha, as pessoas não param para pensar, porque pensa quanto custa uma assistência médica, né? Pensa não, né? A gente tem esse desafio aí, né? Uma assistência médica. E aí, se você não tem uma renda recorrente, será que o dinheiro que você poupou ao longo da tua vida vai dar conta da sua assistência médica, das medicações, do seu aluguel, né? Ou, enfim, da tua vida até, sei lá, 100 anos de idade?
Então, aí as pessoas começam a pensar, sabe? Param para refletir sobre isso. E muitos se engajam, então, nessa coisa do combate ao preconceito. É interessante assim, porque você está trazendo percepções, né? Sim, E são assim, são coisas que já estão acontecendo, não é de agora, e as pessoas não perceberam, né? O sim. Brasil envelheceu muito depressa, e diferente da Europa e de outros lugares, e as pessoas ainda não entenderam que o Brasil já é velho, né? Exato. A Continuam gente tem aquele, falando. o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país jovem. Não é mais, né? E assim, é esse trabalho que você faz de conscientização. Porque assim, você vai falando, a pessoa vai falando, nossa, mas eu não tinha percebido, nossa, mas que coisa, né? Como é o resultado disso quando você aplica? Olha, assim, as empresas no Brasil ainda são muito imediatistas. Então, por exemplo, elas acham que te contratar por uma palestra vai resolver, né? A primeira coisa que eu falo na reunião de alinhamento é assim: você sabe, tá claro para você que uma palestra é assim, a gente está tentando abrir essa porta, mas tem um trabalho muito grande a ser feito, é um trabalho de médio e longo prazo, né? Só que você imagina, é só você parar para pensar a própria área de diversidade, né? Se a gente olhar, né, o que aconteceu um negócio nos Estados Unidos, pronto, várias empresas americanas decidem que não vão mais ter área de diversidade. E todo investimento que você já fez, todo o trabalho que você já fez, e todos os estudos que comprovam os efeitos positivos da diversidade. Então, assim, a gente tem isso muito aqui no Brasil, sabe? Essa coisa de modismo, de imediatismo, e as pessoas não querem fazer trabalhos de longo prazo, né? E esse é um trabalho de médio e longo prazo, não dá para você fazer ele tão curto. Você tem que fazer um programa de educação continuada, sabe? Você tem que... É igual o inglês. Adianta você aprender a falar inglês e não usar nunca mais na tua vida? Não Uhum. adianta nada, né? Nossa, mas é um trabalho difícil, né, É Fran? difícil, é difícil. E o pior é que assim, o envelhecimento está acontecendo, está a olhos vistos, né? E quer dizer, de repente você leva, a empresa ainda não está madura para aquilo e ela vai precisar de um tempo para assimilar aquilo, né? Sim, por isso que eu fico tão feliz de dar aula para conselho. Porque aí eu já estou, primeiro, eu estou falando com as cabeças grisalhas, que de alguma forma já estão percebendo isso ou sentindo na pele, e que têm sabe, um poder de mudar alguma coisa, né? De trazer esse tipo de discussão para as lideranças. Porque, por mais incrível que pareça, numa pesquisa que eu fiz lá atrás com o pessoal do Mackenzie, do Vagas.com, com 5 mil e poucos respondentes, a gente teve como resultado que os mais preconceituosos com relação à contratação de profissionais 50 a mais eram os diretores, alta liderança, Que tem essa que idade. têm essa idade. Porque o que eles querem, né? Na cabeça deles, e eu fui cria dessa época também, então eu entendo. Porque quando eu comecei a trabalhar era isso, a gente tinha programa de jovens talentos. A gente achava realmente que para a pessoa ser um talento tinha que ser jovem, né? Só que isso já mudou. A gente tem jovens e velhos talentos, ou seja, talento não tem nada a ver com a idade. Uma pessoa que é um talento, né, lá atrás na juventude, provavelmente vai continuar sendo um talento na idade madura, né? Então isso não é uma coisa que vai mudar, mas eles ainda têm essa cabeça. E aí é muito legal porque você também provoca, né? Uhum. Você tem essa idade, e aí? Você acha então que uma pessoa com 50 a mais não pode ser um talento? Porque está falando dele, né? Aí a conversa já muda um pouco, né? Agora, é o outro lado da ponta, né? Aquela pessoa que estudou, que trabalha, que gosta do seu trabalho e que é discriminada. A gente sabe que o público 50 a mais, até justamente por causa desse problema, tem uma autoestima muito baixa, né? Sim. E esse pessoal que já está ali arrasado, o que que você tem para dizer para eles? Que ânimo você tem para dar para eles? Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, né? A primeira coisa. Quando você entende tudo que você já fez na vida, como aquilo pode ser bem aproveitado em várias coisas, você começa a perceber que você tem um valor, né? Porque se você deixar o seu valor ser medido pelos olhos de quem está dentro de uma organização e que não quer te entrevistar ou não quer te contratar, aí você vai realmente ficar baixo astral com isso, né? Então você tem que é bacana você ter um networking de pessoas da sua idade,
né, para te ajudarem a levantar um pouco isso. Se você tiver condição de fazer um trabalho de transição de carreira também, né, para você se reinventar. Você faz transição de Eu carreira? eu faço mentoria para transição de carreira, que é assim, a maioria dos meus clientes são clientes 50 a mais que querem se reinventar, porque não estão conseguindo emprego dentro das empresas e ficam desesperados porque acham que não tem perfil empreendedor, né? Porque hoje você não tem mais tanto emprego, você tem trabalho, mas para você ter trabalhos, vários trabalhos que compõem a tua cesta de remuneração, você tem que ter o protagonismo, você tem que buscar. E isso é uma forma de empreender. Só que também essas pessoas mais velhas têm um pouco calcificada a ideia de que um empreendedor é alguém que vai comprar uma franquia de uma lavanderia, sabe? E não Uhum. é, não é. Tem mil coisas que você pode fazer para empreender. Então é muito legal se você consegue desconstruir essas coisas. Hoje você tem muito tutorial no YouTube, muita coisa no LinkedIn que você pode assistir, você pode acessar, né, para entender um pouco melhor isso. Mas eu acho que o recado é por aí. Mas é muito legal isso. Agora, Fran, você tem, inclusive a Fran tá no VRT Drops, né? Você pode encontrar várias dicas durante a nossa programação. É, eu vejo que você escreve bastante, inclusive quando saem artigos, a Fran sempre comenta, né? O que sai na mídia, ela sempre coloca a posição dela como Eu sou especialista palpiteira. em longevidade, né? Faça as dicas das suas mídias para o pessoal te acompanhar. Ah, ok. Meu Instagram é @fran_winandi, WINANDY, Repete, que é difícil. FRAN, Fran, underline, WINANDY. isso. O meu LinkedIn é Fran Winandi. Eu tenho TikTok, que bomba, que é @franwinandi1. Isso também é uma dica, viu, para você 50 a mais. Esteja lá, o TikTok não é só dancinha, não. Dá uma olhadinha, né? Dá uma pesquisada, monta o seu perfil, porque eu sinto que as pessoas têm um medo, sabe, com essas Que coisas. acho que é muito Acha que é jovem. para jovem. Não é, Olha né? aí, gente, que Então, eu dica acho que essa é legal. uma dica bacana. E eu acho que eu tenho um blog que é bacana também para quem quiser pesquisar um pouco mais, que é o www.etarismo.com.br. Acho que E o esses teu são. LinkedIn, que você faz os comentários? Então, é o Fran Winandi, é o meu nome, Fran Winandi. E é legal porque, assim, várias notícias que acontecem, fatos que acontecem, a Fran logo em seguida comenta. E ela dá toda a parte técnica, vamos dizer assim, né? Você vê um assunto de um longevo que está ruim, ela mostra a solução. Isso que é legal, é começo, meio e fim. A gente vai conversar mais com a Fran no próximo Universo 50 e muito mais. A gente espera.